Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre questões de agrupamento, né? Iniciando esse assunto de agrupamento. Depois de tantas aulas falando sobre ordenação, hoje a gente vai ver um assunto totalmente diferente e muito legal. Eu gostei muito, é bem divertido esse tipo de questão. Na aula de hoje, eu separei normalmente, né, assim como desde a aula passada eu estou fazendo o conteúdo, apresentando o conteúdo para vocês, aplicando ao cotidiano. Depois mostro um exemplo para quem estiver interessado em aprender, focar na UBI, poder ver como que aplica, né, nas questões da prova. E depois eu mostro os exercícios para a gente poder se divertir um pouco aqui, né, e aplicar o que aprendeu na aula. Bom, mas o que seriam então essas questões de agrupamento? São os problemas que tratam, né, que envolvem quais variáveis podem e quais variáveis não podem estar juntas, sendo que a ordem delas não importa. Bom, se a ordem não importa, né, logo o problema não é de ordenação, isso o nome já fala, por isso que é agrupamento, não tem nada a ver com ordenação, já é outra coisa. Aqui a gente está focado em formar grupos, em agrupar objetos, né? As variáveis podem ser objetos, pessoas, comidas, animais, qualquer coisa que o problema der para a gente. Letras, né? Porque a gente viu muito ao longo do projeto aqui problemas que envolvem letras, né? Que você combina elas, ordena, faz diversas coisas. E nesse tipo de questão a gente está preocupado em agrupar objetos, né? Em algum grupo de acordo com determinadas características deles. Bom, o negócio é você atribuir as variáveis ao grupo certo. É isso que esse problema pede para a gente. Observe esse exemplo que eu preparei aqui. Ó. Essas duas mulheres, elas estão separando lixo. Só que elas não estão colocando, por exemplo, dois tipos de lixo misturados um com o outro. Elas estão separando literalmente, né? Reservaram um recipiente para um tipo de material e outro recipiente para outro tipo de material. Observem que em um desses recipientes, essas mulheres colocaram cascas de banana. A regra delas foi essa. No recipiente de cá, da esquerda delas, né, elas colocaram as cascas. E tudo que não era casca não ia para cá, porque esse é o grupo das cascas. Elas agruparam só as cascas aqui. Consegue perceber isso? Ó? E as garrafas de plástico elas colocaram em outro recipiente, sendo que tudo que não é garrafa de plástico não vai aqui, só as garrafas de plástico. Ou seja, elas colocaram uma regra para agrupar esses objetos. Elas não simplesmente pegaram, porque é lixo, vou colocar aqui, ou vou colocar aqui. Não, cada tipo de lixo foi em um recipiente. E o agrupamento é sobre isso, né? Você pegar os objetos e juntá-los de acordo com regras definidas. Na aula de hoje, os problemas que a gente vai resolver vão envolver agrupamento, só que com apenas um grupo. Aqui, por exemplo, nessa situação das mulheres, elas tinham dois grupos, né? Que elas estavam lidando. Aqui, na aula de hoje, a gente vai ter só um grupo. Por exemplo, imagine que você foi, assim como essa mulher aqui, você foi para o mercado. E no mercado, você foi escolher pimenta. Né? Aqui tem várias, tem pimentão, tem pimenta malagueta, tem uma laranja aqui que eu não sei o nome dela, tem uma que é amarelinha, tem vários tipos de pimenta para você escolher. Só que você só quer um tipo de pimenta. Você quer a pimenta laranja. Esse que está aqui, por exemplo, ó, a laranja. Ou seja, todas as outras que não são laranjas não vão entrar no seu grupo, que é a cesta. Ó. Imagine que o único grupo que você quer é a cesta aqui, ó. O que vai para a cesta é só aquilo que é laranja. Então, só os objetos que são pimentas laranjas vão entrar nesse grupo aqui. É isso que a gente vai fazer hoje, basicamente. Atribuir os objetos corretos ao grupo correto. Um grupo apenas. Tá, lembra que eu disse que nesses problemas de agrupamento, a gente tem regras para os objetos fazerem parte de um grupo ou não?
Bom, essas regras são as regras condicionais. Como assim, Samuel, condicionais? Condição, gente, é quando eu falo, por exemplo, se uma coisa, então a outra acontece. Por exemplo, se eu sou alto, então eu não sou baixo. Se eu fiz isso, vai acontecer aquilo. É uma condição, entendeu? Se aquilo for verdade, outra coisa, uma consequência vai acontecer. Por exemplo, se. Quer ver, vou voltar aqui no exemplo do supermercado. Se a pimenta é laranja, então ela vai para o grupo, ela vai para a cesta. Essa é a regra condicional, ela impõe uma condição. E essas condições têm dois tipos, né, na frase. Ela envolve dois tipos de condições. A suficiente, que é aquela que começa com se, quando uma pimenta é laranja, ela vai para a cesta. Se não for uma pimenta, não vai para a cesta. O se, o que vem depois do se, é a condição suficiente. E a condição necessária é a consequência, aquilo que vem depois do então, do somente se, a menos que. Observe comigo essa frase aqui, que eu separei. Se você é do rock, então você faz I love you. Vou chamar de Ili para abreviar esse emoji. Se você é do rock, ó, observem, a condição suficiente é essa que está aqui após o se. Ó. Você é do rock. Essa aqui, se ela for verdadeira, isso que vai acontecer. Se não for, não acontece. É a condição suficiente. E a condição necessária é aquilo que vem depois do então. Ó. Você faz ele. Observe, ó, a necessária e a suficiente. Não, a suficiente e a necessária. A necessária, pessoal, ela pode ocorrer sozinha e não necessariamente a outra vai ter que acontecer para isso. Ou seja, a necessária pode acontecer de forma independente. Por exemplo, aqui, ó, se eu sou do rock, então eu faço ele. Isso significa que, para eu ser do rock, eu obrigatoriamente tenho que fazer esse sinal. Mas se eu fizer esse sinal apenas, não necessariamente eu sou do rock. Essa condição aqui, fazer o sinal, ela é independente. Ela pode ser verdadeira e não necessariamente essa aqui ser também, ó. Ela pode ser verdadeira sozinha. Mas essa que está antes, ela só pode ser verdadeira se essa aqui for. Essa, a suficiente, depende da necessária. Ó. Por isso que a necessária, ela precisa acontecer para essa acontecer. Mas essa aqui não precisa da outra. Lembra, ó, a última é independente. Essa aqui depende dessa. Ok. Isso aqui eu vou apresentar também para vocês a contrapositiva, que é simplesmente vocês formarem novas regras aproveitando as que vocês já têm. Tipo, você inverte a frase e coloca um não no meio. Por exemplo, se você é do rock, então você faz ele. Se você não faz ele, então você não é do rock. Que é o que a gente tinha dito antes, né? Você pode inverter as frases para criar novas regras. Pegar o que estava aqui, ó, colocar para cá, e pegar o que estava de lá e colocar para esse lado. E adicionar o não, né? Fazendo a negação deles. Então você obtém uma nova regrinha que pode ser útil nos problemas também da UBI. Você inverter e negar cada uma delas. Só isso. Inverter e negar. O importante é vocês terem em mente que a suficiente depende da outra. E a outra não depende de ninguém. Nas condições. Tem algumas condições que vão vir compostas, né, com a palavrinha é ou. Por exemplo, se você é do rock, então você não faz só mais uma coisa. Você pode fazer duas, ou faz duas. Quando tem o é, você faz as duas ao mesmo tempo. E quando tem o ou, você faz ou uma ou outra. Ou as duas. Se o problema não fala nada. Aqui, ó, se você é do rock, então você toca bateria ou guitarra. Lembra, ó, qual que é a suficiente aqui, pessoal? Ó, a suficiente é essa. Você ser do rock. Para eu ser, eu preciso tocar isso ou preciso tocar aquilo. Ela depende, lembra? A suficiente, ela depende
da outra. Mas e se eu simplesmente sei tocar bateria ou guitarra? Eu poderia ser do rock, mas eu não sou obrigado a ser, porque isso aqui ela é independente. Ela é a condição necessária, ela é independente.